Bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Então, neste vídeo vamos apresentar alguns exercícios resolvidos sobre limites polinomiais. Então aqui vem uma primeira observação muito importante, porque esta primeira bateria de exercícios trata de desvendar, digamos assim, a indeterminação zero sobre zero. Então, observe que a divisão por zero não é permitida em R. Acontece que numerador e denominador, aqui no caso do cálculo de limites, não são iguais a zero. Por isso que eu posso fazer as contas que são apresentadas aqui. E a gente vai começar a ver que existe um padrão que eu posso aplicar a todas as indeterminações polinomiais do tipo zero sobre zero. Então, neste nosso primeiro exemplo aqui, neste nosso primeiro exercício, eu tenho o limite quando x tende a 1, de x ao quadrado mais x menos 2, dividido por 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Muito bem, aqui eu tenho um caso particular porque o polinômio do numerador é do segundo grau e o polinômio do denominador também é do segundo grau. Eu poderia resolver este limite utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini para fatorar este polinômio? Sim, claro que poderia. Mas, no caso dos polinômios do segundo grau, existe um atalho que eu posso usar se eu quiser. Muito bem, que atalho é esse? Eu vou reduzir o coeficiente de x ao quadrado ao coeficiente 1. No caso aqui do denominador, eu vou colocar este 2 em evidência, de tal forma que dentro do parêntese reste um polinômio do grau 1, certo? Quando eu faço isso, este último termo é o produto entre as raízes. Então, observe, se quando x tende a 1, o polinômio do numerador e o polinômio do denominador tendem a zero, significa que 1, x igual a 1, é uma das raízes de ambos os polinômios. Então, quando eu for fatorar ambos, um dos termos eu já sei que será x menos 1. Então, no caso do numerador, se uma raiz é 1 e a outra é tal que multiplicada por 1 dá menos 2, é claro que a segunda raiz é menos 2. Então, o primeiro termo aqui é x menos 1 da fatoração e o segundo termo é x mais 2, o segundo termo da fatoração. E embaixo a mesma coisa. Eu coloco o 2 em evidência, resta aqui dentro então o polinômio x ao quadrado mais 3x sobre 2 menos 5 meios. Então, se uma das raízes é 1, a outra raiz é tal que multiplicada por 1 dá menos 5 meios, então a outra raiz é menos 5 meios. Então, ao decompor este polinômio, eu tenho 2 vezes x menos 1 vezes x mais 5 meios. É claro que o x menos 1 vai cancelar, vai simplificar e vai sobrar o limite quando x tende a 1 de x mais 2 sobre 2x mais 5. 1 mais 2, 3. 2 mais 5, 7. A resposta desse limite é 3 sobre 7. Ok? Já agora, nesse segundo exemplo aqui, eu já vou ter que usar o dispositivo de Briot-Ruffini, porque ambos os polinômios são de grau superior a 2.
Muito bem. Aqui eu tenho o limite quando x tende a menos 1, de x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x menos 3, dividido por x ao cubo menos x ao quadrado mais 2. Então, se eu verifico que menos 1 anula tanto o numerador quanto o denominador, eu já sei que uma das raízes é menos 1. Portanto, eu posso fatorar o numerador aqui. Vocês podem acessar o vídeo que foi gravado sobre o dispositivo de Brio-Ruffini e vocês vão ver que eu coloco aqui a raiz, que é menos 1. Aqui eu coloco os coeficientes do meu numerador e aqui vai me aparecer os coeficientes do quociente. E é claro que se esse polinômio é divisível por x mais 1, o resto tem que dar zero. Então, quando eu faço isso para os dois polinômios, eu chego na fatoração do numerador, como aqui está, na fatoração do denominador, como aqui está. Ao simplificar o x mais 1, sobra este outro limite, que avaliado em x igual a menos 1, me dá menos 4/5. Então, eu quero destacar que todas as vezes em que eu for resolver um limite polinomial que caia numa indeterminação 0 sobre 0, ou seja, eu tenho dois polinômios, um no numerador e outro no denominador, eu vou sempre resolver primeiro fatorando e depois simplificando numerador e denominador. Observe que aqui eu fatorei, depois eu simplifiquei para obter a resposta. Então este procedimento pode ser feito sempre, ok? Vamos ver mais 4 exercícios aqui, que esses dois, o 3 e o 4, também podem ser resolvidos usando o dispositivo de Brio-Ruffini. Mas aqui também eu tenho um atalho. Também há um vídeo mostrando como é que eu faço a fatoração de binômios do tipo x elevado a n mais a elevado a n ou x elevado a n menos a elevado a n. Vocês podem ver o vídeo e vão entender se tiverem dúvida. Então, para x ao cubo mais 8, eu vou decompor na forma como está aqui. Para x à quinta mais 32, eu vou decompor na forma como aqui está. Simplifico o x mais 2, caio neste outro conjunto de polinômios aqui e vou chegar à resposta, que é 3 sobre 20. Neste exemplo 4 aqui, neste exercício 4, é um caso parecido, só que agora é uma diferença. Então, x à quarta menos 16 é fatorado desta forma. X à quinta menos 32 fatorado desta. X menos 2 é simplificado. Eu recaio no quociente entre esses dois polinômios, que me dá como resposta 2/5. Esses dois últimos limites aqui já são de uma categoria diferente. Vocês também vão poder encontrar vídeos gravados sobre a radiciação da soma e da diferença entre radicais. Então, no numerador eu tenho raiz de x menos 1, que eu multiplico em cima e embaixo pela raiz de x mais 1. A raiz cúbica de x menos 1 eu multiplico em cima e embaixo pelo termo racionalizante dele. Então, este produto me dá
quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é x menos 1. Este produto que está aqui em azul também vai me dar cubo do primeiro menos o cubo do segundo, que é x menos 1. Estes dois termos são iguais, eu posso cancelar. E vai me sobrar em cima o termo racionalizante de raiz cúbica de x menos 1, que é este que aqui está. E embaixo vai me sobrar o racionalizante de raiz de x menos 1. Avaliando este limite, eu obtenho 3/2. Aqui esse exemplo de baixo, esse exercício de baixo me mostra que a fórmula que vocês vão encontrar lá no vídeo sobre racionalização de somas e de diferenças pode ser aplicado também para qualquer expressão que esteja dentro do radical. Portanto, a raiz cúbica de 5x menos 2 menos 2 é racionalizado por este termo aqui, que nada mais é do que o quadrado dessa raiz, mais 2 vezes a raiz cúbica de 5x menos 2, mais 4, multiplico em cima e embaixo para não alterar o valor do limite, e a mesma coisa eu faço com a raiz de x menos 1 menos 1, multiplico em cima e embaixo pelo seu termo racionalizante, simplifico aqui o cubo de raiz cúbica de 5x menos 2 menos o cubo de 2 me dá 5 vezes x menos 2, ao passo que aqui embaixo o cubo de raiz de x menos 1 menos o cubo de 1 me dá x menos 2. Eu posso simplificar e me sobra 5 vezes a raiz de x menos 1 mais 1, dividido pelo termo racionalizante de raiz cúbica de 5x menos 2 menos 2. Avalio este limite, englobando, não posso esquecer o 5, claro, e obtenho como resposta 5/6. Ok? Então, com isso, a gente conclui o conteúdo sobre limites polinomiais que caem na indeterminação 0/0. Nos vemos, então, no próximo vídeo.